Agradeço, então, as pessoas que me antecederam, né? Queria dar boa tarde a todas, todos e todas, dizer que é uma alegria, um prazer estar com vocês aqui nessa tarde chuvosa, né? E conseguir ouvir, prestar atenção, né? No começo e no final aqui da fala da Lígia, já dizer que é uma grande honra, Lígia, essa parceria com a Rede Feminista de Saúde. A gente está muito feliz, a Benf está muito feliz. É, eu sempre disse que a nossa associação, a Associação Brasileira de Enfermeiras Obstetras e Obstetrizes, ela é uma associação que congrega, né, essas profissionais que tem feito, assim, acho que muita coisa na questão da educação, mas a gente precisa urgentemente tomar um viés político, e não estou falando aqui de político partidário, mas na questão de política de direitos mesmo das mulheres, em defesa das mulheres, das pessoas com útero, enfim, e dos bebês, e porque é essa a nossa missão aí. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Então, vou começar aqui minha fala. Eu acho que sobrou pouca coisa aqui para mim. A Melanie e a Lígia colocaram espetacularmente todas as questões que a gente já vem defendendo, né, e trabalhando. Queria dizer que para nós começou numa parceria, essa questão da reforma obstétrica no Brasil começou numa parceria muito importante, então, com a Rede Feminista, na construção de um manifesto que tem circulado aí, né, nas redes sociais, circulado entre os WhatsApp, enfim, de um manifesto pela reforma obstétrica, que hoje já conta com apoio aí de mais de 30 instituições, que tem fortalecido esse manifesto e a gente tem assim, recebido apoios, né, importantes assim, para essa questão da reforma obstétrica. E aí, eu trago aqui alguns desafios, né, da atenção obstétrica para a gente pensar. Melânia já colocou alguns, Lígia também já falou sobre isso, mas a questão do planejamento reprodutivo é uma delas, né? A gente tem aí em torno de 55% das gestações que não são planejadas, né? As mulheres não planejaram estar grávidas e mesmo assim estão numa gestação enfim, né? Não preciso nem falar aqui que emocionalmente tem um custo muito alto, né? Quando ela não se torna um aborto inseguro. Então, a gente tem um grande problema na questão desse planejamento de gestações, né? Uma baixa prevalência, então, nos métodos contraceptivos de longa duração, que são, hoje a gente pode contar aí com os DIUs, né, que são os dispositivos intrauterinos, e também os implanons, que vão ser, o DIU de cobre já é ofertado pelo Sistema Único de Saúde, o Implanon vai ser ofertado a partir agora do segundo semestre, mas ainda a gente tem uma baixa prevalência desses métodos contraceptivos, e todos os estudos apontam que essa baixa prevalência está muito ligada a questão de preconceito dos próprios profissionais de saúde. Então, a gente, além de ampliar essa oferta, a gente precisa qualificar as pessoas, né, que estão na ponta. Então, a gente não pode usar o método contraceptivo baseado naquilo que eu acho que é o certo ou que é o errado, enfim, não é essa a questão, né? A questão é um direito de ser um direito das mulheres, né? A gente ainda tem uma baixa adequação do pré-natal, em que pese as mulheres realizem pré-natal, as 7 consultas que são preconizadas pelo Ministério da Saúde, a adequação pré-natal tem uma adequação muito ruim, né? Eles não solicitam os exames que tem que solicitar, as mulheres não são acolhidas da forma que devem ser acolhidas, então a gente ainda precisa melhorar muito isso. Melânia já falou disso, né, da epidemia de cesariana que a gente tem no nosso país. Em torno de 59% dos partos ainda são por cesariana, uma cirurgia que certamente salva vidas quando precisa salvar, mas que não deve ser usada indiscriminadamente, né? Quando a gente junta aí setor público e setor privado, a gente tem em torno de 80% de cirurgias cesarianas sendo realizadas. A assistência ao parto vaginal, quando acontece o parto vaginal, ele ainda é repleto de intervenções desnecessárias, né?
como episiotomia ainda, né? Ainda tem muita violência obstétrica e um pouco uso das boas práticas na atenção obstétrica, né? E aí a gente já falou sobre isso, né? Em torno de 60 mulheres morrendo ainda no nosso país, para cada 100 mil nascidos vivos, e com endereçamento para essas mulheres, né? Porque as mulheres negras morrem de 2 a 3 vezes mais. Então, a gente tem alguns desafios muito importantes para enfrentar, né? E aí, quando a gente fala em reforma obstétrica, a gente fala em reforma do modelo de atenção obstétrica. A Melânia já falou sobre isso, eu não vou repetir, né? E aí, esse modelo de atenção obstétrica e o aborto legal no Brasil, né? O contexto atual, ele é de predominância de modelo biomédico, né? Centrado nas intervenções técnicas, hospitalares, com alto envolvimento de tecnologias, né? Uma baixa oferta e utilização do parto normal e de métodos não invasivos, né? A violência obstétrica ainda, né? Com abuso físico, psicológico, negligência e tantas outras, né? Um aborto permitido no Brasil ainda em situações muito específicas, né? Que não contempla as questões estruturais do nosso país, né? Das desigualdades. A gente tem tensões éticas e falta de formação adequada por parte dos profissionais que vão atuar na questão do abortamento e pouca ou nenhuma participação das pessoas que gestam em relação aos seus corpos. Então, as mulheres realmente não são ouvidas quando a questão é atenção obstétrica ou atenção ao abortamento. O que seria um modelo, então, de atenção obstétrica ao aborto legal, menos medicalizado, né? A gente tem que privilegiar, então, o respeito e autonomia das pessoas das quais a gente cuida, né? As escolhas e o protagonismo dessas pessoas em todos os processos. Um uso racional e baseado em evidência científica, né? De procedimentos, uma maior participação, então, das enfermeiras obstetras e das obstetrizes na condução de todo o processo, desde o pré-natal, parto e puerpério. A gente vai chamar, e na questão do abortamento legal também, a gente vai chamar isso de um cuidado longitudinal, como a gente já vê em outros países, com ótimos indicadores, que eu vou passar rapidamente aqui para vocês. E essas tensões éticas, né, e a falta de formação adequada por profissionais, a gente teria que fazer uma imersão, né, e olhar de forma muito sensível essas questões éticas e trabalhar com isso. Então, o que a reforma obstétrica propõe, então? Propõe um modelo colaborativo liderado por enfermeiras obstetras e obstetrizes, como a gente vê hoje no Reino Unido, Canadá e Austrália. E aí eu já, de antemão, já coloco aqui, porque já ouvi algumas críticas a respeito dessa palavra, né, liderado por enfermeiras obstetras e obstetrizes. E aqui não é uma questão de liderança no sentido de poder, né? Mas é uma questão de que alguém precisa conduzir o processo, né? E aí eu digo não só o processo empático, né, emocional também, mas de conduzir esse processo que tem uma parte técnica muito importante, né? E quando ele é conduzido por pessoas que têm o poder de pegar o bisturi na mão, e aí eu estou falando dos médicos, né? A cesariana e qualquer outro tipo de procedimento, ele fica muito fácil. E hoje a gente sabe, a Organização Mundial de Saúde já traz para nós, né, esses dados de que em torno de somente 15% das gestações são de alto risco, e dessas, pouquíssimas vão precisar de cesárea. A gente tem 5 indicações de cesáreas absolutas, né? Então, a liderança desse processo é só para mostrar que, como as enfermeiras elas não têm essa capacitação técnica para a realização das cesarianas, nós temos um olhar muito mais voltado para as questões que são de saúde e fisiológicas, e aí na condução desse parto, dessa gestação, desse parto, desse puerpério fisiológico, e por isso essa liderança, porque a gente precisa trabalhar em conjunto.
E o que os países com modelos que são modelos colaborativos, né, que têm aí, colaboram com outros profissionais que vão colaborar com médicos, com parteiras tradicionais, com doulas, com outros profissionais, o que que eles têm, né? Então, o Reino Unido, por exemplo, ele tem em torno de 50% dos partos assistidos por midwives, que para nós a tradução aqui são enfermeiras obstetras e obstetrizes, uma taxa de cesárea que gira em torno de 26%, uma razão de mortalidade materna de 13 para cada 100 mil nascidos vivos, um cuidado longitudinal de base comunitária, que é o que nós temos aqui no Brasil, base comunitária, um cuidado de base comunitária, que começa lá na APS, e os abortos legais são assistidos por enfermeiras por meio de protocolos muito bem definidos, né? E além do acolhimento e do acompanhamento. Na Noruega, existe um forte protagonismo também das midwives, mais do que 70%, uma taxa de cesárea menor do que 20%, uma razão de mortalidade materna menor do que 10%, e as enfermeiras obstetras e obstetrizes têm um papel ativo no processo do aborto legal, especialmente nos contextos que envolvem o aborto medicamentoso, inclusive com o aborto lá na comunidade, nas suas casas, né? E aí, ai, tá muito ruim esse. Não tô passando para vocês. Mas assim, o que que a gente vê? Vocês estão me ouvindo bem? Parece que a internet aqui tá ruim. De novo, não? Estamos te ouvindo sim, tá bem. Tá. O que que a gente vê, então, nesses países? A relação entre profissionais médicos, ginecologistas obstetras e enfermeiras obstetras, ela tem a relação de enfermeiras é muito maior do que a quantidade de médicos obstetras. Então, o incentivo é na formação de midwives, de enfermeiras obstetras e obstetrizes, sabendo-se que 85% das gestações são de risco habitual. E isso é muito importante quando a gente pensa na mudança do modelo. Então, o que que a gente quer, né, com esse modelo colaborativo? A gente quer que a assistência ao parto e ao aborto legal seja um sistema de cuidado, de diferentes profissionais que atuam conjuntamente, de forma integrada e coordenada, para garantir um atendimento seguro, humanizado, eficiente e respeitoso às pessoas. E aí já estou me encaminhando para o fim aqui para dizer para vocês que quando a gente escolhe um modelo colaborativo como esse, a gente quer o quê? A gente quer salvar vidas, a gente quer aumentar as taxas de parto vaginal, a gente quer reduzir as taxas de parto, as taxas de cesárea, a gente quer que melhore a experiência positiva das mulheres com os cuidados, a gente quer reduzir as desigualdades em saúde e alcançar essa cobertura universal, e a gente quer melhorar a relação custo-eficácia, porque para o sistema, essa relação custo-eficácia, quando a gente aposta na intervenção, quando a gente aposta na alta tecnologia, ele é muito caro. E aí a gente tem recomendações inúmeras, né? Da Organização Mundial de Saúde, que vai dizer que esse modelo tem que ser centrado na mulher, da UNFPA, que vai dizer que esse modelo precisa ser liderado por enfermeiras obstétricas, do ICM, que é a Escola de Midwives, né? Vai dizer que o foco tem que ser na fisiologia do parto, né? E agora, recentemente, a Organização Mundial de Saúde lançou um manual que fala sobre como fazer essa transição desse modelo de cuidado, né? Então, a gente tem evidência científica suficiente para isso. E aí, esses documentos vão dizer que em torno de, se a gente aumentar em torno de 25% a cada 5 anos, até 2030, no número de enfermeiras atuando efetivamente na cobertura e nessa linha de cuidado longitudinal, a gente pode evitar em torno de 40% de mortes maternas e neonatais e 26% de natimortos. Então, não é pouca coisa, né? E a gente já sabe que a gente não vai alcançar o objetivo do desenvolvimento sustentável em relação à morte materna, que é a gente baixar para 30, né? E o que que a gente precisa, então? O que que essa reforma obstétrica está pedindo, então? Financiamento estruturado e incentivo por boas práticas, né? Um fortalecimento e valorização de enfermeiras obstétricas e obstetrizes, um monitoramento e avaliação e conscientização pública, né?
regulamentação, infraestrutura e autonomia profissional. É muito importante que as enfermeiras tenham autonomia dentro da sua profissão e educação permanente e formação qualificada. O que que a gente precisa? A gente já tem aí um TED, um financiamento via CEGETS, Ministério da Saúde, para a formação de 750 enfermeiras no país, que começa agora em agosto. A gente sabe que não é suficiente. Hoje a gente tem registradas no COFEM em torno de 13.700 enfermeiras, esses são os dados de 2022, nós não temos dados mais atuais, e em torno de 338 obstetrizes. A gente precisa em torno de 140 mil para a gente alcançar aqueles indicadores, mas a gente precisa começar, né? Esse número pode assustar num primeiro momento, mas a Concluindo, gente precisa começar. Oi? concluindo. Concluindo, estou no último aqui, Rosaura. Então, qual é o impacto, né? Investir no acesso universal a cuidados de obstetrícia de qualidade, ele realizado por enfermeiras obstetras pode, até 2035, salvar em torno de 4,3 milhões de vidas todos os anos. Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde. E como aponta a Organização Mundial de Saúde também, não haverá mudança substancial na sobrevivência e experiência positiva no parto, no nascimento e abortamento, sem a mudança de modelo com condução do processo assistencial pela enfermagem obstétrica e obstetrizes. Gente, era isso. Dizer só que a reforma obstétrica ela não é só uma urgência sanitária, ele é um compromisso ético com os direitos sexuais e reprodutivos de todas as pessoas que gestam nesse país e com a justiça social. É isso, gente.